quero conversar com você acerca de uma celebração muito importante para nós cristãos e cristãs, particularmente metodistas. Dia 31 de outubro, nós celebramos o Dia da Reforma Protestante. E para nós esse tema é muito precioso. Por quê? Porque John Wesley, embora tenha vivido séculos depois de Martim Lutero, que foi o exponente, né, da reforma protestante, John Wesley bebeu dessa fonte da reforma protestante e, como um anglicano, ele desejou a reforma da sua igreja. Ele tinha um lema que dizia: reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Vamos conversar um pouquinho sobre essas expressões desse lema de John Wesley? Em primeiro lugar, reformar a nação. Por que reformar a nação? Qual a necessidade de reforma na Inglaterra do século XVIII, que era o espaço de John Wesley? Bom, as desigualdades sociais eram muito grandes na Inglaterra do século XVIII. Particularmente, as questões relacionadas à saúde eram muito gritantes. O alcoolismo naquela época matava pessoas ainda muito jovens. E era um problema social, um problema de saúde, mas também um problema que invadia os lares com muita violência e que destruía muitas famílias. O alcoolismo, então, precisava ser combatido na sociedade inglesa do século XVIII. Talvez muitas outras mazelas a gente possa olhar para a nossa situação hoje brasileira e dizer assim, estamos tanto quanto John Wesley precisando reformar a nossa nação. Também havia um outro problema social, que eram as relações trabalhistas. Especialmente o proletariado, os pobres, né, que eram a grande parcela da sociedade inglesa, enquanto que pouquíssimas pessoas estavam lá no topo, né, na riqueza, particularmente os monarcas e os nobres, né, daquela época. Todos os pobres, na grande maioria, trabalhavam nas minas de carvão. E havia uma situação muito complicada, porque eles chegavam a trabalhar 18 horas por dia, e as suas crianças não tinham também um resguardo durante esse tempo. Onde é que as crianças ficavam? A grande maioria dessas crianças acabavam indo para as minas de carvão também trabalhar com seus pais. Não tinham estudo, não tinham tempo de curtir a sua infância. Também os trabalhadores das minas de carvão, na sua grande maioria, morriam por problemas respiratórios ainda muito cedo, porque eles não tinham nenhuma proteção, nenhum equipamento de proteção como hoje nós temos, né? As empresas são obrigadas a conceder EPIs, equipamentos de proteção individual, e antigamente, e particularmente nesse período aqui do século XVIII na Inglaterra, não havia nenhuma lei, nenhuma organização que desse para os trabalhadores das minas de carvão algum respaldo para serem cuidados. Haviam também outras questões, particularmente com relação às crianças. As crianças, na sua grande maioria, não tinham acesso à escola, né? Não havia escola pública, e quem ia para a escola, ou quem estudava, né, de fato, vamos dizer assim, eram os filhos dos nobres. As crianças pobres mal sabiam ler. Na sua grande maioria, acabavam indo para o trabalho pesado, para o trabalho bruto, ainda muito cedo. E isso também tem um resultado muito negativo lá na frente, porque nós temos então uma situação de uma sociedade em que as crianças não vivem a sua infância, e isso é um grande problema, nós sabemos.
Bom, vamos olhar então para a Bíblia, né? O que acontece na Bíblia com relação à reforma de nação? Depois que o povo saiu do exílio babilônico, Neemias voltou para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, né? E foi então reformar a sua nação. Uma nação que passou por muitos anos com o seu povo exilado, foi uma nação então que ficou a Deus dará, né? E o que é que acontece nesse período? Além da reconstrução, da reforma da sociedade, né? Além da reforma da cidade, além da reforma dos espaços comuns, que hoje nós chamamos espaços públicos, houve também uma grande reforma na igreja. Houve uma grande reforma no templo. Isso gerou uma reforma espiritual. Toda vez que nós olhamos para a nossa cidade, que nós olhamos para o nosso estado, para o nosso país, que nós olhamos para a sociedade e nós clamamos por justiça, nós clamamos por valores que para nós são valores divinos, nós estamos também provocando uma grande reforma espiritual. Assim foi com John Wesley, assim foi com Neemias lá na Bíblia. Assim deve ser hoje também. Nós precisamos olhar para fora da igreja, precisamos olhar para além das paredes da igreja e enxergar onde é que as pessoas estão clamando, onde é que há o grito dos povos que estão oprimidos, dos povos que estão escravizados, das pessoas que estão sofrendo, e nós devemos nos sentir constrangidos a fazer alguma coisa, a reformar essa nação. E quando nós nos sentimos constrangidos, é porque o Espírito Santo está tocando o nosso coração. É porque o Espírito Santo está nos incomodando e dizendo: ei, você cristão, ei, você cristão, o que está fazendo? Você precisa tomar uma atitude. E isso gera uma enorme transformação, uma revolução espiritual. Isso transforma a igreja. Bom, John Wesley então seguindo aí o seu lema, ele dizia reformar a nação, particularmente a igreja. É preciso reformar a igreja. É impossível nós olharmos para a nossa igreja e dizer assim: tá perfeita, aqui é o céu na terra. John Wesley também não achava isso. Lá no século XVIII, na igreja anglicana, ele olhava para a sua igreja e enxergava uma igreja fria, indiferente com as situações que estavam acontecendo para além dos muros da igreja. Ele enxergava a igreja extremamente atrelada ao Estado, lógico, a igreja anglicana era a igreja do Estado, né? Era a igreja da Inglaterra, a igreja da rainha, da coroa. Bom, mas era uma igreja que estava a serviço dos nobres e não a serviço dos pobres. Era uma igreja que estava a serviço dos ideais da monarquia, mas era uma igreja que não estava de acordo com os ideais, os valores bíblicos, os valores divinos. Era uma igreja que enxergava as vontades e os desejos dos nobres, mas não enxergava as necessidades dos pobres. Era uma igreja que estava indiferente com relação a toda a miséria e a toda a situação complexa que a sociedade inglesa vivia naquela época. Era uma igreja preconceituosa, particularmente com os pobres, com as crianças, com as mulheres. Era uma igreja que precisava de um reavivamento. Precisava do sopro do Espírito Santo para que algo diferente acontecesse. E John Wesley lutou por isso. Ele iniciou o movimento metodista justamente com essa intenção, com a intenção de reformar a sua igreja. Ele não queria formar uma nova igreja, ele não queria abrir uma denominação, ele queria reformar
a igreja anglicana. Ele queria reformar a igreja da qual ele fazia parte e fez parte até morrer. Nós precisamos beber dessa fonte. Não basta quando há problemas, conflitos, nós dizemos assim, também eu vou embora dessa igreja. Eu vou abrir a minha denominação e lá tudo vai ser diferente. Nós precisamos reformar o lugar onde nós estamos. Assim foi também com o povo bíblico. Veja o exemplo de Esdras, por exemplo. Ele redescobriu o rolo da lei, ele redescobriu os textos bíblicos e ele disse, povo de Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, nós precisamos nos colocar no pó e pedir perdão a Deus e transformar o nosso jeito de ser. Nós precisamos voltar a cultivar a nossa espiritualidade no Deus que é o Deus eterno. Também os profetas clamavam o tempo todo dizendo, olha, tem coisa errada, gente, nós não estamos seguindo as leis divinas, nós estamos nos afastando do Senhor, precisamos de arrependimento, precisamos nos transformar. Assim também, Jesus veio para trazer novidade para o povo de Deus. E então nós podemos dizer, ele veio também para trazer novidade para a igreja. Lembram-se do episódio em que Jesus chega na porta do templo e vê os cambistas, vê as pessoas que estão trocando, dinheiro e animais, eles estão ali na porta do templo e eles comercializam a fé e eles cobram exageradamente por um animal para que seja entregue no sacrifício. Jesus fica tão bravo que derruba as mesas e diz, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores, em lugar de ladrões. Bom, Jesus também veio para reformar a igreja. Ele veio para trazer para a igreja um novo conceito. Ele veio para trazer para a igreja novos valores. E precisamos hoje olhar para dentro de nós e nos perguntar onde é que a igreja, particularmente metodista, particularmente central em Sorocaba, precisa ser reformada. Eu preciso compreender onde é que eu me encaixo, onde é que eu me envolvo dentro do meu espaço com o meu povo, para compreender quais são as reformas necessárias de se acontecer. Então é necessário reformar a nação, particularmente reformar a igreja. E nós não estamos aqui dizendo que a igreja precisa de reforma física, ela precisa de reforma nos seus valores. A igreja o tempo todo precisa se reformar. Esse é o lema da reforma, né? Igreja reformada, sempre reformando. Porque o tempo todo nós precisamos nos avaliar, precisamos olhar para dentro de nós e olhar para dentro da Bíblia e perceber onde é que nós estamos nos afastando da Bíblia e o que é que nós precisamos tornar para a Bíblia, para a vontade de Deus. Bom, finalizando aqui, nós vamos falar sobre espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Quando nós falamos em santidade bíblica, nós falamos também em santidade social. Nós falamos também em santidade espiritual. Nós estamos falando numa transformação de vidas. E para isso é preciso reformar a nação, é preciso reformar a igreja. Quando a igreja percebe o seu espaço na sociedade, quando ela identifica que ser santo não é apenas levantar as mãos e dizer glória a Deus, quando ela enxerga que ser santo é fazer a vontade de Deus onde quer que ela esteja, então nós espalhamos a santidade bíblica sobre toda a terra. E esse era o desejo de John Wesley, um grande reformador do século XVIII. Eu desejo para você, eu desejo para nós, desejo para nossa comunidade de fé, desejo para nossa igreja cristã brasileira que haja reforma. Estamos em tempo, ainda há tempo, mas é necessário arregaçar as mangas,
olhar para a palavra de Deus e verificar onde precisamos de reforma. Que Deus nos abençoe e que essa reforma comece em mim, no meu coração, comece em você, no seu coração, alcance o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, alcance a sua igreja, alcance a sua família, alcance todos os lugares onde você puser a planta dos seus pés. Que Deus nos abençoe e que a igreja esteja sempre em reforma.